Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JETV. Esta semana temos connosco o Ricardo Leão, que depois de ter sido deputado do PS e presidente da Assembleia Municipal de Loures, conseguiu conquistar a autarquia, até então dominada pelos comunistas, nas últimas eleições autárquicas, no que foi uma das maiores surpresas na área metropolitana de Lisboa. Bom dia, Ricardo. Muito obrigado por nos ter recebido. Esta entrevista vai ser publicada no dia em que se faz o 7º aniversário da tomada de posse do primeiro governo de António Costa. Que recordações é que guarda desse dia? Olha, a primeira que guardo foi na noite das eleições, onde de facto o PS não venceu, quem venceu foi o PSD. E guardo essa recordação nessa noite no Altis, em que todos estávamos ali muito receosos do que é que o António Costa iria dizer naquela noite. E ficou ali, de facto, uma solução nunca antes vivida, mas que naquela noite criou uma surpresa, dizer que, de facto, haveria uma solução de uma, depois mais tarde chamada geringonça, e, de facto, o que guardo foi, de facto, a capacidade que o António Costa, à época, teve de conciliar um conjunto de partidos de esquerda, o PCP, o Bloco de Esquerda, os Verdes, que até então todos nós, se formos, de facto, fazermos uma leitura honesta, todos nós pensávamos que era impossível encontrar-se estes parceiros. De facto, guardo essa capacidade que o António Costa teve em encontrar esta solução que, na minha opinião, deu frutos importantes no nosso país e passos muito significativos naquilo que foi a reconquista de direitos, a devolução de algum poder de compra às próprias famílias, e acho que em termos de balança, entre o deve e haver, acho que foram ganhos muito significativos que essa geringonça deu ao nosso país e à nossa população, à nossa economia, e isso foi importante. Eu guardo a principal recordação foi essa surpresa nessa noite no Hotel Altis, dessa solução que o António Costa já na altura estava a trabalhar e que muitos pensariam que era impossível. Poderia ir mais além? Eu acho que não se poderia pedir mais daquilo que foi feito. Poderia-se ter ido mais além, num período em que eu acho que, digamos, algum extremismo, não tanto do PCP, mas do Bloco de Esquerda. Eu acho que daquilo que eu vivenciei de perto, eu acho que em muitos dos casos a ânsia de noticiar um conjunto de conquistas e de ganhos que se iriam tendo, eu lembro-me bem em reuniões que havia, em que havia ali o pedido de alguma contenção, eu acho que ali houve muita vontade do próprio Bloco de Esquerda em tentar ser, digamos, o pai da criança e muito daquilo que foi acontecendo. E eu acho que o extremismo, muitas vezes, do próprio Bloco de Esquerda fez com que não se conseguisse ir mais além em algumas situações. Outras era manifestamente impossível. Eu acho que nos anos em que a geringonça durou, não se pode dizer que ficou muita coisa por conquistar. Acho que foram verdadeiramente conquistas importantes que foram feitas. Eu acho que valeu a pena essa experiência, num momento importante do nosso país, que não só pelo aquilo que foi, de facto, derrubar um muro que muitos pensavam que era impossível de ser derrubado e que era impossível de ser transposto. Eu acho que, acima de tudo, não só por esse muro que caiu, mas, acima de tudo, pelas conquistas. Eu acho que foram importantes e não vejo nada que ficasse aquém. Teria havido alguma vantagem de haver ministros bloquistas e comunistas? Eu à época, aquele conhecimento que tenho, penso que não houve muita vontade, nem do PCP, nem do Bloco de Esquerda, em fazer parte desse governo. Não sei se hoje pensaria o mesmo, mas isso estou a falar é a minha opinião muito pessoal. Não sei se hoje o PCP e o Bloco de Esquerda, ao lhe perguntarem se queriam fazer parte de um governo, não sei se teriam a mesma opinião que tiveram no passado. Eu acho que, do ponto de vista eleitoral, porventura teriam ganhos, mas todos nós sabemos que o PCP e o Bloco de Esquerda são um partido de protesto. E a partir do momento em que se insiram dentro de uma solução governativa, mas também executiva,
eu acho que essa função de protesto ficaria muito prejudicada naquilo que é o futuro. Mas isso é a minha opinião muito pessoal. Eu acho que tinha sido importante para eles na altura. Agora, vejo muito difícil que uma solução do género se repita. Concorda com o Primeiro-Ministro quando ele diz que a oposição está a fazer tudo para acabar com a estabilidade que os portugueses construíram, pois não quer que o Governo leve este mandato até ao fim? Eu acho que o Governo e o António Costa é uma pessoa experiente, com capacidade política, não tem que provar nada a ninguém, já o provou. É dos políticos de que eu tenho conhecimento e que presenciei, que vivenciei, com mais capacidade, com mais competência e com uma visão política muito profunda. Eu acho que o Governo tem todas as condições para fazer o seu trabalho. Tem uma maioria absoluta que a população lhe deu. A população é de 4 em 4 anos, faz o seu juízo. Entendeu dar uma confiança absoluta ao Partido Socialista para governar o país durante estes 4 anos e cabe agora ao Governo encontrar as soluções para dar a resposta e para, digamos, satisfazer, digamos, essas necessidades que a população tem. Eu acho que esse discurso de nós nos compararmos com a oposição, quando se tem uma maioria absoluta, nem faz parte do próprio António Costa, nem acho que deve ser esse o caminho que se deve seguir. A oposição faz o seu trabalho. Neste momento o PS tem uma maioria absoluta, não tem razão nenhuma, tem tudo nas suas mãos para concretizar, pese embora, também é justo dizê-lo, que o governo do PS, quer no passado, com a crise pandémica, quer agora com esta crise energética, também não têm sido tempos favoráveis que permitissem que o governo pudesse fazer tudo aquilo que se comprometeu de uma forma muito mais rápida. Mas eu também, na crise pandémica, se há uma coisa que o país se confrontou e teve conhecimento, foi de um primeiro-ministro que nos momentos de crise se revela uma pessoa com uma capacidade atroz. Eu acho que o António Costa revelou isso ao país com esta crise pandémica. Eu acho que foi a melhor pessoa que nós poderíamos ter tido no cenário atual, a melhor pessoa que nós podíamos ter tido como primeiro-ministro para que o país ultrapassasse esta crise pandémica com, digamos, os menores impactos possíveis naquilo que é a nossa sociedade, as nossas empresas, as famílias, as nossas instituições. E esta crise energética é outro desafio que o Governo tem que ultrapassar. E eu confio plenamente na capacidade que o António Costa teve no passado com a crise pandémica e irá ter agora, com certeza, para ultrapassar esta crise. A oposição faz o seu trabalho e, portanto, acho que o PS não deve perder tempo. Deve focar-se naquilo que é importante para o país, comprometer-se naquilo que foram os seus compromissos para com a população, explicar bem à população. Eu acho que aqui muitas vezes falta também um bocadinho de comunicação. E nós não podemos ir a reboque com a oposição. Não é a oposição que tem que ditar digamos, a agenda política. Quem dita a agenda política é o Governo e as necessidades que o país tem. E acho que o Governo, cada vez que dá importância ao que a oposição diz, acho que é estar a perder tempo. Portanto, vejo que consegue detectar aí falta de coordenação do Governo. Sim, com toda a frontalidade, falta aqui, acima de tudo, coordenação e comunicação. A partir do momento em que sucedem coisas como o afastamento do secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Miguel Alves, a demissão de Marta Temido, a revogação do despacho da estratégia aeroportuária que fragilizou bastante o Ministro Pedro Nuno Santos, faz sentido reduzir isto a casos e casinhos? Não há aqui um problema que deve ser encarado de forma mais pragmática e... Se pergunta se isto é bom para a governação do país, estes casos e casinhos, é claro que não é bom. Não é bom. Se isto influencia a capacidade de governação, neste caso do António Costa e do governo do PS, naquilo que é a resolução de um conjunto de problemas, de aspirações e de necessidades que a população tem, eu acho que não. Isto, na minha honesta opinião, não deve influenciar em nada a capacidade que o governo tem para responder às necessidades da população. Serve para alimentar situações políticas, serve para alimentar egozinhos políticos, nada mais que isso. Portanto, eu acho que
Eu sou daqueles que me coloco no lado de dizer que, de facto, se isto é bom para uma governação, não. Não é bom. Estes casos e casinhos são normais num governo de maioria absoluta, não deveriam ser. Mas estar a perder tempo, quando nós temos que nos focar na resolução dos problemas, e não são poucos, e não são poucos, e estarmos a perder tempo, digamos, em responder aos casos e casinhos, a consumirmos com os casos e casinhos, a criarmos mais problemas para resolver esses casos e casinhos, eu acho que é consumir tempo e é desgastar-nos. Eu sou daqueles que me coloco numa posição de que, para mim, não é positivo, não o é, falta coordenação, falta, digamos, aqui comunicação, mas se isso deve tirar tempo e capacidade para a resolução dos problemas, não deve. Não deve mesmo. Marcelo Rebelo de Sousa tem sido muitas vezes criticado à direita por ser uma mão que embala o António Costa e o governo. O Primeiro-Ministro e o PS têm um aliado no Palácio de Belém? Assim, eu confesso que vamos ver, o Marcelo Rebelo de Sousa no primeiro mandato fez um mandato de excelência, na minha opinião. Fez um mandato de proximidade, de união, de convergência, de estabilidade. Esta eleição para o seu segundo mandato resultou na eleição que teve, no bom resultado eleitoral, no excelente resultado eleitoral que teve, muito por essa capacidade que teve de convergência, de diálogo e de criação da estabilidade. Porque se há coisa que o país já deu e a população já deu sinais, é que quer estabilidade. Acho que isso foi notório nestas últimas eleições. Tem sido, de facto, notória a capacidade que a população do nosso país tem tido naquilo que é soluções que deem estabilidade ao país. E o Marcelo Rebelo de Sousa, tendo em conta o seu primeiro mandato, deu essa confiança à população de que iria, digamos, garantir novamente uma estabilidade que o país precisa, e ainda mais agora nesta crise e nesta conjuntura adversa que vivemos. Se me pergunta a mim se eu pessoalmente acreditava que este segundo mandato fosse um mandato de continuidade dessa estabilidade, eu diria que não. Aliás, eu disse claramente que não. Eu fui daqueles que disse que não era isso que ia acontecer. Este é o último mandato do Presidente da República. É uma pessoa de que eu, pessoalmente, nada tenho contra. Tenho uma relação afável. Temos tido excelentes encontros, até pela Jornada Mundial da Juventude. Uma pessoa com uma capacidade, um sentido de humor, um sentido de Estado enorme, um bom Presidente da República, mas pronto, tem o seu ego próprio, gosta, de facto, muitas vezes da controvérsia, e eu acho que este mandato vai ser um mandato difícil. Agora, se o António Costa e o Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República e o Governo têm que manter uma relação que dê estabilidade, eu acho que têm que o fazer, porque foi isso que a população quis. A população, quando votou Marcelo Rebelo de Sousa, votou nessa estabilidade política e no garante dessa estabilidade política. Qualquer decisão... Sim, com muitos eleitores em comum, entre a maioria absoluta do PS e qualquer decisão que o Presidente da República tomar, que vá contra essa estabilidade política, eu acho que digamos, desacreditar o voto que as pessoas lhe deram, porque eu sou daqueles que, onde eu me incluo, muito do voto no Marcelo Rebelo de Sousa foi no garante da estabilidade política e, portanto, há aqui uma responsabilidade acrescida que o Presidente da República e o Marcelo Rebelo de Sousa têm que ter sempre consciência. Agora, se isso vai acontecer, depende muitas vezes da conjuntura e da vontade do ego pessoal em se sobrepor a essa função de Estado que tem que ter. Agora, pela cabeça do Marcelo Rebelo de Sousa, acho que, pelo menos o que se consta, é que já ninguém consegue. Vitórias nas autárquicas como a sua, aqui em Loures, contribuíram como uma pedrada final na entente cordial com o PC? Assim, eu tive, por parte do PS, todo um contributo positivo na conquista da Câmara. Eu fui deputado à Assembleia da República, deu-me capacidade de conhecer uma outra realidade, de conhecer o que é, digamos, muito daquilo que um Presidente de Câmara tem que conhecer para resolver muitos dos problemas do seu Conselho. Uma chamada a abrir portas, conhecer os corredores,
conhecer as pessoas, isso foi extremamente importante. Não posso dizer que o PS não deu aqui, não estava comprometido com... Agora, não posso dizer o PS todo, se o PS todo estava comprometido. Eu, felizmente, sou daqueles que penso pela minha cabeça, sempre o fiz e irei continuar a fazê-lo. E, portanto, se me dissesse o PS todo pensou e se comprometeu nesta vitória, não. Tive pessoas, de facto, que se comprometeram muito, pessoas com posições importantes dentro do partido. A principal foi o Duarte Cordeiro. O Duarte Cordeiro tive no Duarte Cordeiro um aliado. Eu acho que muito daquilo que se fez aqui neste Conselho e dos compromissos que o próprio Governo tem vindo a fazer se deve ao Duarte Cordeiro. Portanto, o Duarte Cordeiro tem sido uma pessoa excepcional para aquilo que vão ser, digamos, as decisões importantes que vão ter que ser tomadas para o progresso e o bem-estar do nosso Conselho, e empenhou-se de uma forma muito grande nesta na campanha que foi, e que resultou nesta vitória. O PS do Conselho de Louros acreditou que era possível, porque nós andávamos na rua, e eu costumo dizer que para alguns foi uma surpresa nós termos ganho as eleições. Para a maioria da população do Conselho de Louros não foi, porque depois estava a andar na rua. Eu sou daqueles, permita que lhe diga, que há quem pense que se ganha eleições na televisão. Eu sou daqueles que ainda digo que se ganham eleições na rua. E eu ganhei as eleições na rua, o PS ganhou as eleições na rua. E não fui eu que ganhei, foi o partido. Nós temos excelentes autarcas. Isto foi um projeto de base. Nós primeiro conquistámos as juntas de freguesia, conquistámos a maioria das juntas de freguesia ainda há 4 anos atrás. E foi um trabalho de base que fomos fazendo com os nossos presidentes de junta, que culminou nesta vitória, porque também tenho que dizer, temos autarcas de excelência de freguesia no nosso Conselho. E, de facto, tenho que realçar a posição do partido, aquela que personifica no Duarte Cordeiro. É verdade, o António Costa também veio aqui ao Conselho de Louros, veio aqui, digamos, à apresentação do que foi o meu programa eleitoral, num claro sinal, obviamente, que o próprio António Costa também estava comprometido com esta vitória, mas não seria também pelo facto de ele também ter sido candidato aqui a esta Câmara, na célebre campanha do Ferrari. E sem ter conseguido. Na altura também diferente, era Louros e Odivelas. E há quem diga que ganhou. Há quem diga a época que ganhou, não quero aqui entrar em jogos de magia, mas há quem diga, e são factos, que o António Costa ganhou as eleições à época. E, portanto, o António Costa também tive dele todo o apoio. Falei com ele nessa noite. Se isso foi contributo para, digamos, passado 2, 3 meses o Governo ter caído. Eu acho que não foi só Louros. Eu acho que foi o próprio resultado. Louros foi aquele, obviamente, que mais notoriedade teve pela dimensão que tem. É o 6º maior concelho do país. Não era só o facto de ser governado pelo PCP durante 8 anos, era o facto de ter um Presidente de Câmara como o Obrarino Soares, com a tal notoriedade que tinha e que tem. Com perfil de eventual futuro secretário-geral. Com tudo associado ao nome. E, de facto, foi uma vitória que mais se realçou nesse panorama de conquistas de câmaras ao PCP. Mas houve outras câmaras que conquistou o PCP por esse país fora, até no Alentejo, câmaras que nunca tinham sido de outra cor política, a não ser do PCP, desde o 25 de Abril. E, portanto, eu acho que foi um culminar e um encher de um conjunto de situações que o PCP achou à época que eram basta, e para não dizer chega, e que entenderam votar contra. Eu acho que foi para o erro que o PCP pode ter feito. O PCP e o Bloco de Esquerda, com aquela tomada de posição do voto contra no Orçamento do Estado, fez com que o PS ganhasse com a maioria absoluta logo. Foi uma espécie de araquiri. Eu acho que foi o pior erro que o PCP cometeu. Um bocadinho a frio, penso eu, hoje se calhar não teria cometido da mesma forma. Agora, dizendo-lhe como comecei, não foi surpresa, para nós não foi surpresa porque era aquilo que a população dizia. A população queria mudança. Nós tivemos 8 anos de estagnação naquela visão comunista de os problemas sempre é da culpa de alguém. É da culpa do A, do B ou do C, portanto, nunca no sentido de estarem perante a resolução do problema também. Porque é muito mais fácil, não é, sermos protesto. Portanto, eles quiseram transpor aquilo que é o Partido Comunista na sua gênese, que é um partido de protesto, para aquilo que é a governação de uma Câmara como a de Louros,
ainda mais tendo Breno Soares como a figura principal como Presidente de Câmara. E, quer dizer, transformar uma Câmara de Louros como bandeira e arremesso político fez com que o Conselho de Louros se atrasasse muito ao longo do tempo e a população cansou-se. Hoje as pessoas, cada vez mais, as pessoas não são tontas, desculpe o termo, quando votam. As pessoas cada vez mais assumem uma responsabilidade enorme, um conhecimento muito grande quando dão o seu voto. E quando é para os autárquicos ainda mais, sentem na pele. Olham para o lado e veem conselhos como Vila Franca, Odivelas, para falar aqui dos conselhos que estão aqui limítrofes aos nossos, a progredirem na construção de centros de saúde, a progredirem na construção de novas escolas, a progredirem na construção de novas vias e acessibilidades. E aqui em Louros preferia-se colocar cartazes a dizer que o Governo não faz, a culpa é do Governo, o Governo não põe, o Governo não faz. E isso as pessoas estão cansadas. As pessoas hoje cada vez mais querem o problema resolvido. Quando ganhou, sem maioria no Executivo, fez um acordo com o PSD e deu pelouros a vereadores sociais-democratas. Uma solução semelhante à que já existia em Almada nos 4 anos anteriores. Essa solução tem dado resultados satisfatórios? Eu tive aqui uma vantagem muito importante e devo confessá-la, que não tenho problema nenhum em dizê-lo. Eu sou amigo pessoal do Ângelo, que é do PSD, da distrital do PSD e da Câmara de Lisboa, já há muito tempo a esta parte, e de facto, para além disso, também já era amigo do candidato do PSD, que é a Câmara de Louros, que é o Nelson Batista, e de facto isso permitiu olharmos com outros olhos para este possível acordo. Nós fizemos um acordo com o PSD no sentido de dar aquilo que era a estabilidade que era importante termos para estes 4 anos. Esse foi o compromisso que nós tivemos, independentemente de cada partido ter a sua orientação, a sua liberdade de ação, a sua capacidade crítica, isso nada inibe nem o PS nem o PSD de fazer a sua capacidade crítica, antes pelo contrário, mas haver aqui um comprometimento conjunto na resolução de muitos daqueles problemas que entendemos que são problemas estruturantes e estruturais do Conselho. E que só com uma maioria de estabilidade numa Câmara se consegue dar resposta. Eu jamais olharia para este horizonte de 4 anos no mandato da Câmara, olhando para o lado e dizendo que qualquer solução que se apresentaria a uma Câmara podia ser alvo de chumbo. Isso iria resultar numa não estabilidade óbvia, mas acima de tudo, numa incapacidade de olharmos a médio prazo. É o que acontece aqui ao lado, em Lisboa? Pronto, é que é incapaz, eu jamais seria capaz de dizer à população que vamos resolver o problema estruturante que é a saída da A1, a saída da autoestrada em São João da Talha, que vai permitir uma melhoria da qualidade de vida àquelas dezenas de milhares de pessoas que ali vivem. Eu jamais poderia me comprometer com essa solução se soubesse que não teria a capacidade de garantir que as diversas engenharias financeiras tivessem que se fazer. Os concursos públicos, os empréstimos bancários associados, porventura, a esse investimento, pudessem ser alvo de um chumbo numa reunião de Câmara ou numa Assembleia Municipal. Portanto, esta capacidade dos dois partidos se sentarem e olharmos e definirmos o que era estruturante para o Conselho e darmos essa garantia de estabilidade, colocando acima de tudo o interesse das pessoas, acima do interesse dos partidos, isso que foi aquilo que, de alguma forma, na minha opinião, foi o que mais se evidencia deste acordo. Depois perguntam-me, tem sido positivo? Tem sido muito positivo. Eu acho que tem havido aqui um sentido de enorme responsabilidade, quer minha, quer do Nelson Batista, naquilo que é o garante da estabilidade e que não tenho dúvidas nenhuma que vai durar até ao fim do mandato, com ganhos muito significativos para a população. Isso é que é o importante. É a população. Quem vai sair, quem vai ganhar com este acordo é a população, que ao fim destes 4 anos vai haver um conjunto de melhorias no seu Conselho, que só foi possível com esta estabilidade que nós fomos capazes de encontrar. Estas soluções do Bloco Central só fazem sentido a nível local ou podem ser pensadas a nível nacional? Eu nunca me debrucei nunca tive funções governativas. Fui deputado à Assembleia da República, nunca tive funções governativas, nunca me confrontei com uma necessidade de ter que resolver problemas do país, do ponto de vista executivos. Não sei, eu sou uma pessoa que não tenho uma matriz, digamos, ideológica tão
tão rígida que diga que é impossível fazer um acordo com A, com B ou com C. Eu acho que eu sou de uma geração que eu acho que, acima de tudo, eu sou do Partido Socialista, que acredito nos ideais, obviamente, do meu partido, sou uma pessoa de esquerda, convicta, de um país solidário, justo, e quando digo justo, é que isto da solidariedade é preciso também que exista justiça, nisso sou muito claro, nisso sou muito claro quando digo que somos solidários, eu gosto que o dinheiro dos meus impostos garanta um Estado solidário para ajudar aquele que mais necessita naquele momento, mas o Estado tem que fiscalizar que, de facto, esse dinheiro é para que, de facto, isso aconteça, não é para haver aproveitamentos, portanto, acho que o sistema aí também tem que trabalhar mais, porque nós todos não nos importamos descontar para esse Estado solidário, temos a garantir que o Estado fiscalize e garanta que esse dinheiro é bem aplicado, são duas coisas completamente distintas. E eu nunca fui confrontado com isso, mas também não tenho rigidez ideológica que diga que é impossível, não sei. Aqui no Conselho de Louros foi possível, está a ser possível, e é um projeto que, independentemente, posso-lhe já dizer, se mesmo que ganhe nas próximas eleições com maioria absoluta, é uma solução que eu irei continuar. O que é que tem para apresentar aos munícipes de principal deste primeiro ano de mandato? Olha, neste primeiro ano de mandato foi um ano muito difícil. Nós assumimos uma Câmara com um nível de endividamento significativo. Nós tínhamos um montante ainda considerável de compromissos assumidos e não pagos e de dívida a curto prazo ainda a rondar os 30 milhões de euros, tudo junto. O que não foi fácil. Nós assumimos a Câmara em outubro, novembro, e tivemos que rapidamente fazer um orçamento para 22, numa conjuntura de um conjunto de dívidas que iriam transitar e queriam comer o orçamento para 22. Começámos a meio do ano com o início de uma crise com efeitos que foram galopantes e que a meio do ano já sentia de uma forma muito nítida nas contas da Câmara. Portanto, foi um ano muito difícil, mas que foi um ano para preparar o resto do mandato. E digo isto com a capacidade de alguém que já conhecia o Conselho. Ou seja, eu não vim para aqui para a Câmara ainda a pensar o que hoje é que eram os problemas que afetavam o Conselho. Eu já fui vereador desta Câmara durante 12 anos. Eu fui vereador nos mandatos do PS, 2001 a 2013. Eu fui vereador durante 12 anos, tive polos como a educação, a cultura, as finanças. Portanto, conhecia bem e conheço bem. Este Conselho é o meu Conselho, eu nasci aqui, vivo aqui, as minhas filhas andam aqui na escola pública também. É um Conselho que eu conhecia bem. Portanto, eu não perdi tempo a pensar o que é que eram os problemas do Conselho. E foi essa a grande diferença. Foi nós encontrarmos as soluções, a estabilidade política necessária para isso, para lançarmos um conjunto de projetos, para estarmos em condições, durante o próximo ano, lançarmos os concursos públicos, para ainda durante o próximo ano iniciarmos um conjunto de obras. Eu estou a crer que vai ser um ano que me lembre onde vão ser lançadas um conjunto de obras que, em termos de volume financeiro, não há comparação. Mas não são obras por se fazer obras, são obras há muito tempo esperadas pela população. E aí o Governo foi importante. Se me disser o facto de lá estar 6 anos na Assembleia da República, o facto do Governo ser do PS, o facto de eu ser amigo pessoal de muitos dos ministros, o Pedro Nuno Santos, o Pizarro, o Eduardo Cordeiro, a capacidade, obviamente, de relacionamento, que isso contribui, obviamente contribuiu e ajudou. E por isso, dizer hoje que durante este mandato vamos ter o Centro de Saúde do Catujal, que já está em obra, o Centro de Saúde do Santo Antão do Tujal, que era algo impensável, o novo Centro de Saúde da Bobadela, algo que era impensável, o novo Centro de Saúde de Camarata, de fazer 4 novos centros de saúde no mandato é algo que toda a gente pensava que era impossível e vai ser possível. Nós olharmos para a questão ainda da saúde e iniciarmos um projeto completamente inovador, um projeto chamado Bata Branca, porque nós temos 50 mil pessoas no Conselho de Louros que não têm médico de família e nós conseguimos encontrar soluções com a ARS de Lisboa, com o EPSS e a Câmara Municipal com participar e aumentar a capacidade de médicos de família às 50 mil pessoas que não têm, é algo que as pessoas poderiam pensar que era impossível. Construímos um conjunto de novos centros educativos numa conjuntura difícil que é hoje. Sim, certo. Porque hoje, repare, é que hoje é muito mais difícil
conseguirmos concretizar. Porque, repare, eu dou este exemplo. Uma escola tipo, há 3 anos, 8 salas para o primeiro ciclo, 4 salas do pré-escolar, custava 3 milhões e 200 mil euros. Hoje, a mesma escola não custa menos de 6 milhões de euros. Portanto, esta capacidade que nós tivemos que ter de priorizar o que já era prioritário, mas, acima de tudo, a capacidade da estabilidade política, de termos essa capacidade e a segurança de podermos encontrar engenharias financeiras, sem colocar, obviamente, em risco a capacidade e a estabilidade financeira da Câmara, mas irmos àquilo que é a lei e a capacidade de endividamento que a lei nos atribui à Câmara, e que não vamos minimamente chegar ao máximo, mas vamos aproveitar a grande parte dela para concretizar um conjunto de projetos, para além dos centros educativos. Eu falo, por exemplo, daqui de Loures, a variante a Loures, uma obra de 3 milhões de euros, que há muito tempo que era esperada pela população e há anos e anos e anos adiada. Vai ser feita. Havia o passadiço que vai ligar a Póvoa de Santiria, nas casas de Vila Franca, até a Expo. Portanto, vai permitir que se ligue Santiria da Azóia à Expo, que era uma obra que já estava desde 2017 prometida pela CDU e que nunca foi feita. Vai ser agora feita com custos, e importa que se diga, enormes. Porque à época, se tivesse sido feita, aquela obra tinha custado 6 milhões de euros. Hoje já vai custar 11 a 12 milhões de euros. Portanto, teve custos. O adiamento da CDU teve um custo do dobro daquilo que vai custar hoje a obra, mas vai ser feita. Porque, quer dizer, Vila Franca de Xira fez o seu passadiço e agora Loures não acompanha aquilo que é o caminho até à Expo. Fica uma frente ribeirinha enorme. A saída da autoestrada em São João da Talha é algo que não imagina a qualidade de vida que vai dar àquela população. Um parque urbano novo na Portela é algo que aqueles moradores precisam de fruição, um espaço densamente já urbano e que é preciso haver equipamentos de fruição. Vai ser ali construído um grande parque urbano ali, mas se me disser a mim a grande infraestrutura e a grande montra que o Conselho de Loures vai ter é a Jornada Mundial da Juventude, sim, claro, o evento, mas não é o evento que me preocupa a mim. O que me preocupa a mim é o pós-Jornada Mundial da Juventude e a capacidade que temos de ter de transformar aquele espaço num polo de atração único para o nosso Conselho e de uma vez por todas colocarmos Loures no centro, que é aquilo que é a nossa marca. E aí suponho que passa por um aproveitamento muito grande da zona ribeirinha, que está bastante... Repare, aquilo são 50 hectares de espaço de frente ribeirinha. Aliás, é a única frente de ribeirinha que o Conselho de Loures neste momento tem, porque tinha a da Expo, o António Costa retirou-nos, fez essa maldade com o Conselho de Loures, na altura ele era Presidente da Câmara de Lisboa. Confesso que se fosse eu hoje o Presidente da Câmara dificilmente o faria, mas pronto, mas não era eu Presidente da Câmara. Mas compreendo a necessidade de uma continuidade da Expo, compreendo do ponto de vista do que era, digamos, a conjuntura à época, mas o que é facto é que ficámos sem uma frente ribeirinha digna desse nome. E, de facto, esta oportunidade única, que eu costumo dizer só mesmo com o milagre destes, com a vinda do Papa, com a realização de uma Jornada Mundial da Juventude única, do ponto de vista de montra, não vai haver nenhum outro evento que vai trazer 1,5 milhão de pessoas, portanto vai ser única nas nossas vidas, vai ser única. Vai ser aqui a capacidade, e foi isso que, digamos, me está a motivar, não só, obviamente, a capacidade que temos de ter para realizarmos a Jornada Mundial da Juventude com toda a dignidade que o evento merece para recebermos todos os peregrinos e que Loures, enquanto Conselho, esteja à altura daquilo que é receber um evento desta envergadura, desta notariedade. Obviamente estamos comprometidos com isso e vamos, obviamente, toda a equipa da Câmara está motivada, empenhada para que isso seja possível. Mas estou preocupado com o pós. E, de facto, vai ser uma oportunidade única que nós vamos ter ali para requalificar todo um espaço durante anos e anos e anos vedada o acesso à população, porque, como sabem, aquilo eram contentores que ali estavam. Tínhamos 7 pisos de contentores em muitos dos casos. E as pessoas hoje veem aquele espaço como um espaço seu, que pode vir a ser seu. E era muito difícil, por muito atrativo que fosse, do ponto de vista das taxas e licenças, dos IMIs, de receitas, construímos ali habitação. Não vamos cair nessa tentação. Vamos criar um espaço verde importante, de fruição, com os equipamentos que naturalmente têm que ter, os paddles desta vida, os campos de ténis, mas acima de tudo vamos ter que encontrar uma solução que eu acho que são 2 vertentes que nós temos de ter ali, que é para criar tal atratividade e colocar Loures no centro. Primeiro, um parque temático. Um parque temático
Estamos em negociações com parques temáticos tipo a Warner. Não é uma feira popular daquela do nosso tempo, mas Não, um parque temático. Uma Disneylândia da Warner. Por exemplo, um parque temático que não há. Se nós repararmos aqui na área metropolitana de Lisboa, não temos. E é importante, uma coisa que não seja só, digamos, conjuntural a nível de verão, uma coisa que seja durante o ano inteiro. Não existe. Quer melhor a atratividade daquele espaço ali. Não existe. Portanto, estamos a negociar e vamos conseguir arranjar uma solução que quer essa, quer depois um outro espaço todo, que vai ser feito de raiz, infraestruturado de raiz, para podermos receber grandes eventos. Porque é que o Nós Alive, que está no Passeio Marítimo de Algés, imaginemos que quer crescer. O Passeio Marítimo de Algés já não tem por onde crescer mais. Então porque é que Loures, com aquele espaço logo de raiz, não oferece as condições para nós recebermos os Nós Alives desta vida, os grandes eventos musicais que o Loures quer fazer parte do mapa e quer estar no centro também daquilo que é a atratividade cultural do nosso país. E, portanto, esta visão diferente que queremos para aquele espaço, o espaço verde, o parque temático, mas, acima de tudo, trazermos atração, e eu vejo, é a única local, a única pérola que nós temos que podemos pensar de forma estruturada para colocar Loures, de facto, no centro. Falando em concorrência com Oeiras, a propósito do Nós Alive, o que é que Loures pode fazer para atrair empresas que têm estado muito concentradas nesse conceito? Eu sou uma pessoa, como digo, eu não vejo partidos, vejo pessoas. Independentemente, eu vejo no Exaltino, tive já o prazer de ter 3, 4 encontros com ele, uma pessoa que, do ponto de vista autárquico, fez evoluir muito Oeiras. Podem ter as ideias depois que cada um tiver sobre isso, mas o que é facto é que fez. É um conceito também diferente. Nós também não podemos comparar concelhos porque o nosso concelho tem 170 km². Portanto, a Oeiras terá para aí 30 ou 40 km². É mais fácil. Eu, se quiser, eu dou este exemplo. Eu, se quiser investir aqui 3 milhões de euros num parque urbano, em Oeiras, todo o concelho usufrui daquele parque urbano. Eu, se quiser construir aqui o mesmo parque urbano com os 3 milhões de euros, toda a minha zona oriental do Concelho de Loures não vem cá. E, portanto, o Concelho de Loures é diferente, é maior, estruturalmente é completamente diferente, não podemos fazer essa visão. Agora, como é que nós fazemos? É isso. Se há coisa que nós temos de fazer é não inventarmos muito e aprendermos com quem fez. E, de facto, um Tagus Park, como foi feito ali em Oeiras, é algo que eu queria aqui no meu concelho. Nós criámos o Loures Business Hub, onde temos tido aqui parceiros importantes, empresários importantes no nosso concelho. Estamos a trabalhar muito forte daquilo que é, queremos ser um concelho, do ponto de vista das startups, muito inovador, com capacidade de atração de muita empresa e temos capacidade para incubar um conjunto de empresas aqui no nosso concelho, mas depois temos que dar resposta a elas. Nós já temos empresas cujas startups foram aqui feitas e ao fim de 2 anos o negócio vingou, e é assim mesmo, vão à sua vida e hoje não têm capacidade de oferta para se fixarem no nosso concelho. Ora, que é para essas startups que nós estamos a começar a criar condições para elas começarem a criar negócio aqui, quer para as nossas empresas do Concelho de Loures, que nós somos um concelho, do ponto de vista empresarial, enorme. Sim. Nós temos cerca de 150 empresas, pequenas e médias empresas, que foram distinguidas no ano passado como PMEs líderes e de excelência. 150 pequenas e médias empresas. Nós estamos nos 10 concelhos do país com maior capacidade de fixação de empresas de dimensão nacional. Portanto, nós temos boas empresas no nosso concelho, temos boas PMEs no nosso concelho. O que é que nós não temos? Um verdadeiro parque industrial. E é isso que é importante se fixarmos no nosso concelho. Nós olhamos para o nosso concelho como uma manta de retalhos. Isto não é assim que se faz, onde os setores da atividade económica se misturam. Isto não é atrativo para as empresas e não é futuro para o nosso concelho. Portanto, nós estamos fortemente empenhados em fazer um modelo igual ao do Tagus Park. Estamos a encontrar parceiros aqui locais, empresários também do nosso concelho, encontrar terreno para esse efeito e criarmos um verdadeiro parque empresarial, um parque tecnológico no nosso concelho, que dê resposta a empresas que já estão no nosso concelho e que querem se expandir e não têm por onde se expandir, ali estão, quer para as startups
que ao fim dos seus 2 anos de incubação querem levantar voo e instalam-se ali, porque também era muito mau um concelho como o de Louros, que investiu na sua criação, que lhes deu, digamos, o calçado, Sim. que lhe ensinou a comer, e depois vão ter que se ir embora, emancipam-se para outro concelho e não deixam aqui o valor acrescentado do qual Louros investiu. E é isso que é a grande questão, é a grande diferença que nós queremos. O que é que nós queremos para o Concelho de Louros? Eu quero um concelho mais virado para a área tecnológica, mais ligado para a área da ciência, mais ligado para a área da saúde, onde de facto deixe valor acrescentado, que é importante, mas acima de tudo também procure outro tipo de emprego mais qualificado, de forma a também nós conseguirmos regenerar a população do nosso concelho. E seguindo o mesmo exemplo de Oeiras, o que é que era Oeiras há 30 anos atrás? O que é que era Oeiras? Qual era a população de Oeiras há 30, 40 anos atrás? Portanto, a capacidade que teve de atrair empresas na área da ciência, da tecnologia, que por sua vez captaram outro tipo de população, emprego mais qualificado. Houve uma regeneração, obviamente, da própria população e isso verificou-se em tudo. Na própria habitação que começou a construir. Portanto, nós aqui o que temos que fazer é, temos um concelho muito virado para a logística, que é muito importante. A logística é de extrema importância, mas nós temos de ter a capacidade que é esta, que é, sim senhora, mas onde é que a sede social dessas empresas estão? Portanto, nós agora temos a capacidade de fixar aqui no nosso concelho a sede social de 2 das maiores empresas da área da logística, que é a DHL e a DPD. São 2 das maiores empresas do ramo. Vão ter a sede social aqui no Concelho de Louros. Muito bem, faz sentido a Câmara empenhar-se, como se empenhou, na agilização dos processos, mas a sede social está aqui e não nos temos que esquecer de uma coisa. É que há uma parte importante das receitas das câmaras que se chamam derramas. As derramas têm que ver com o IRC, com a matéria coletável dessas empresas, cuja sede social está lá. Ora, o que acontece é que eu em Louros tenho muita logística no meu concelho, de empresas cuja sede social está num escritório de 50 metros quadrados em Lisboa. E quem recebe grande parte dessa derrama é a Câmara de Lisboa. Mas quem é que tem o desgaste das vias, dos passeios? Quem é que os vai ter que arranjar? É a Câmara de Louros, que os caminhões andam aqui. Portanto, tudo essa capacidade que nós teremos de virarmos para a logística, sim, mas com a captação das sedes sociais das empresas. Mas temos que virar para empresas mais ligadas à área da ciência, da tecnologia, e para mim a cereja no topo do bolo é que de facto conseguimos garantir todas as condições para fecharmos este mandato. Era uma medida que eu ficava extremamente contente se fôssemos capazes de concretizar, que é esse parque de tecnologia, esse parque empresarial, os mesmos bolos como o Tagus Park fez. Aliás, o Tagus Park, muitas das empresas também hoje já olham para o Oeiras, o que está a ficar esgotado do ponto de vista da capacidade. E, portanto, eu já tive contato com muitas das empresas que querem vir aqui para Louros, porque, de facto, Louros, neste momento, é dos concelhos que, do ponto de vista das acessibilidades, mais próximo está de Lisboa. Vamos ter aqui a expansão da rede do metropolitano até 2026. Soubemos agora, recentemente, com a apresentação do Plano Nacional da Ferrovia, que vamos ter o comboio também de forma mais pesada aqui em Louros, numa nova linha que se vai fazer. Portanto, Louros, neste momento, é dos concelhos que já está com boas acessibilidades e que futuramente está a 10 minutos de Lisboa, que torna, obviamente, mais atrativo. Falando em acessibilidades, até que ponto é que Louros está a acompanhar o dossiê do Aeroporto de Lisboa? Até que ponto é que está a acompanhar o dossiê de Lisboa? Eu se quero que eu seja frontal, eu acho que deveria estar a acompanhar mais de perto. Devia ser honesto. Chamada mais a... Nós temos consciência, esta é uma situação, a população do Concelho de Louros não perdoará que este investimento não seja concretizado. Nem a população, nem eu. Pelo passado que já houve, de promessas que não concretizadas, o António Costa deu a sua, digamos, compromisso pessoal, vindo cá ao próprio Concelho, que a expansão da rede do metropolitano ia ser uma realidade. Eu já apanhei 2 ministros neste ano de mandato de Presidente de Câmara, o ministro Matos Fernandes e agora o ministro Duarte Cordeiro, que é quem tiver nessas pastas, e o Duarte Cordeiro neste momento. Eu não tive razão nenhuma do ponto de vista político
de dizer que este investimento não era para se fazer, agora manifestaram uma preocupação, que é legítima, mas a preocupação que todos nós temos no nosso dia-a-dia, que é os custos hoje da construção são diferentes daqueles que eram há 2, 3 anos atrás. O montante que estava inscrito no PRR para a expansão da rede metropolitana era um e agora é outro. Isso é óbvio, isso é notório, eu também tenho que fazer as minhas opções. Eu também agora, há bocado, as disse. Eu gostava de fazer 10 escolas, mas eu com o dinheiro que tinha para as 10 escolas já posso fazer 5. Mas tenho que optar e cá estou eu para tomar as minhas opções. E por isso eu, até à data, não obtive nem do Ministro na altura, o Matos Fernandes, nem agora do Ministro Duarte Correia, de quem sou amigo pessoal, qualquer indicação contrária à expansão da rede metropolitana. Portanto, do ponto de vista político não tenho nada. Agora, do ponto de vista do metro, do Conselho de Administração do metro, que é quem, digamos, é o dono da obra, chamamos-lhe assim, aí sim, aí já deveria ter tido aqui mais interligação. Temos agora uma reunião que vai ser esta semana, próxima semana, mas estou preocupado com o quê? Estou preocupado porque o metro vai construir a linha, óbvia, aqui no nosso concelho. Como sabe, o metro é uma linha de superfície, vai-nos usar toda a nossa Nacional 8 e eu tenho que construir uma via alternativa, porque os carros não deixam de continuar a terem que passar. E, por exemplo, essa construção dessa via alternativa, a construção dos parques dissuasores, porque esta linha é uma linha que, embora sirva a zona norte do concelho, é uma linha que sai muito fora do que é a malha urbana. E, portanto, para nós potencializarmos a utilização do metro, como todos nós queremos, do ponto de vista ambiental, é isso que todos nós desejamos, cada vez menos carros a circularem na cidade de Lisboa e não só, faz com que nós tenhamos que criar os parques dissuasores. Portanto, os parques dissuasores, a nova Nacional 8, chamamos assim, ou via alternativa, são custas da Câmara. Mas nós temos que estar interligados com o andamento da obra. E é isso que o metro não está a conseguir perceber. E por isso eu acho que, do ponto de vista político, na minha opinião, já transmiti isso ao Duarte Cordeiro, ao Ministro Duarte Cordeiro, de que tem que haver aqui, de vez em quando, assim um bocadinho, dar tomada de consciência ao Conselho de Administração do metro, que até à data me tem manifestado alguma preocupação na execução da obra. Mas eu há bocado perguntava-lhe era a questão do aeroporto. No que toca ao aeroporto, quais serão as consequências para Loures de uma passagem do tráfego aéreo para a margem sul, por exemplo? Sim, eu neste momento, vou dizer com toda a franqueza, eu não usufruo, eu pouco usufruo da questão do aeroporto. Olha, em termos de capacidade que nós temos de hotéis, que podia, entretanto, se instalarem, nós temos naquela zona ali, que nas zonas limítrofes, Primeira e Portela, temos à volta de 3 hotéis. Portanto, não é por aí que, e muitos deles vivem, digamos, desse hub do aeroporto. Eu particularmente não vejo aqui inconvenientes, como muitas vezes, dos voos noturnos, do desgaste sonoro que provoca, quer no Provelho, quer na Sacavém, quer na Setaria, toda uma zona oriental do Concelho de Loures. Eu, particularmente, no Concelho de Loures não vejo nem vantagens nem desvantagens, muito honestamente. E por último, pergunto-lhe quem é que, calculo que espera ser reeleito, espera um segundo mandato, quem é que acha que vai ser o seu interlocutor na Câmara de Lisboa? Olha, essa é uma pergunta difícil, sabe porquê? Eu vou dizer, isto até pode ser polémico, mas eu vou dizer, eu dou muito bem com o Carlos Moedas, a gente tem uma relação excelente, não tenho problema nenhum em dizê-lo. Essa relação foi-se aprofundando com a Jornada Mundial da Juventude. Temos sido parceiros muito dialogantes. É óbvio que, sendo eu do PS, gostava de ter outro interlocutor. Se me perguntar quem é que eu gostava que fosse do PS o candidato à Câmara de Lisboa. Isto na política, isto é como na bola. Vai ver o jogo da seleção. Se nós ganharmos, é tudo uns heróis. Se nós perdermos, ninguém vale nada, ninguém presta para nada. Então, na política é igual. Eu tenho um nome, gostava muito e acho que ele daria um excelente Presidente da Câmara de Lisboa, pela experiência que ele tem, pela capacidade que já demonstrou ter,
no passado, com funções também na Câmara, mas o timing é dele. Ele escolherá o timing que ele entender e eu estarei cá sempre para apoiá-lo. Para mim era essa a pessoa, mas as pessoas... Portanto, vamos Duarte Cordeiro. Prefiro não dizer o nome, mas essa pessoa sabe. É óbvio que essa pessoa, se quisesse, tinha todo o apoio. Agora, acho que é muito prematuro, estamos a 3 anos de umas eleições, o PS de Lisboa tem as condições todas para decidir por ele próprio. Aliás, eu seria muito injusto da minha parte se for eu agora, enquanto da Câmara de Loures, enquanto militante do PS de Loures, estar a opinar sobre o candidato do PS da Câmara de Lisboa, ou o candidato da Câmara de Oeiras, ou o candidato... quando eu próprio fui candidato à Câmara de Loures e não permiti que ninguém opinasse aqui, foi o PS de Loures que escolheu. Portanto, não seria correto da minha parte, portanto, não é estar aqui a dizer o que é que eu escolheria. Estou a dizer aqui o que é que eu gostava. O que é que eu gostava, sim, acho que enquanto pessoa, enquanto profissional, mas também enquanto governante, está a ser um excelente governante. Até vamos ver o que é que o governo vai dar. Agora ele sabe bem que há muita... as pessoas com que eu falo de Lisboa, as pessoas que trabalharam com ele na Câmara de Lisboa, percebem bem a capacidade que ele tem de trabalho. E acho que a Câmara de Lisboa ganhava imenso. Muito obrigado, Ricardo. Foi mais uma entrevista do Discurso Direto, do Novo e da JETV. O programa regressa na próxima semana com mais entrevistados da vida política, económica e social de Portugal. Muito obrigado por terem visto. Até à próxima.